Fala, meus amigos, como vocês estão? Todo mundo bem? Espero que sim. Professor Aldo aqui trazendo mais uma atividade, mais uma aula de educação física. Pessoal, vou pedir para que vocês atentem quanto às atividades do Classroom, para que vocês possam estar realizando e enviando de volta para o professor. Tudo bem? Qualquer dúvida a gente está à disposição. Pessoal, seguinte, nessa semana a gente vai falar um pouco sobre as diferenças que a gente pode perceber entre o esporte e o jogo. E aí você já notou a diferença? Ou de repente para você é tudo a mesma coisa? O que vocês acham? Para você, qual que é a diferença entre um esporte e um jogo? Vamos lá. 10 segundos para você pensar sobre essa diferença. Vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, pensou? Chegou a uma conclusão? Né? Professor, é tudo a mesma coisa? Não, existe uma diferença. Né? A gente vai falar um pouco a respeito dessa diferença e depois vamos praticar uma atividade para a gente entender aí um pouco mais sobre a diferença entre um esporte e um jogo. Eu trouxe uma definição aqui, né, em um pequeno texto, está escrito assim, ó: o jogo é definido como uma atividade de caráter lúdico com normas livremente estabelecidas pelos participantes. O esporte, por sua vez, tem regras pré-estabelecidas pelas diferentes instituições que regem cada modalidade esportiva, sejam ligas, federações, confederações ou comitês olímpicos. Em outras palavras, né, vocês vão ver que é a continuação do texto. Mas assim, para resumir, para que vocês possam entender da melhor forma tudo isso. Vamos lá. O jogo. Você, junto com os seus colegas, junto com as pessoas que estão participando, que está praticando junto com você, que está jogando junto, as regras podem ser mudadas, podem ser alteradas, podem ser colocadas ou tiradas, dependendo do número de participantes, dependendo dos materiais utilizados, dependendo do espaço que você está fazendo aí, dependendo do nível de aprendizagem de cada um para praticar aquele jogo, né? As regras podem ser alteradas, né? Por exemplo, vamos jogar uma bolinha de gude, né? Mas de repente uma pessoa está aprendendo a jogar ainda, então vamos fazer assim: vamos jogar mais próximo, né, aonde estão as bolinhas, não precisa ir para muito longe. Foi uma regra que vocês criaram na hora, né? Vamos jogar bola aqui na rua, né? Então, como que vai ser o gol? O gol a gente vai dar 5 passos um na frente do outro e essa vai ser a medida do gol, né? Tem 5 pessoas, né? Como que a gente vai fazer? Não tem problema, vamos fazer 3 contra 2 aqui, né? Vamos iniciar assim, vamos jogar taco na rua, vamos, né? O que a gente pode colocar de objeto? Desse lado aqui eu tenho uma garrafa PET de 2 litros, desse outro lado aqui eu tenho uma garrafa de detergente, tá? Vocês podem adaptar os materiais, né? Vocês que criam as regras de acordo com aquilo que você pode fazer naquele momento. Tá bom? Esse é o jogo, ou seja, o jogo ele está ligado mais à brincadeira, mais à diversão, né? Mais àquele momento ali, né? Mas também a gente pode aprender muito com o jogo, né? Aprender a respeitar o outro, aprender a ganhar, aprender a perder, né? Aprender algumas habilidades na hora de pular, correr, saltar, arremessar, né? São habilidades que a gente pode encontrar. Quando eu falo de habilidades, eu estou falando de movimentos, né? Que a gente pode encontrar no esporte também, né? Então esse é o jogo. E o que é o esporte? O esporte
antes da pessoa praticar, alguém já colocou algumas regras do que ele pode e o que ele não pode fazer. E essas regras não podem ser alteradas. Por exemplo, quando a gente assistir um jogo na televisão, que seja um jogo de vôlei, um jogo de futebol, né? A gente acabou de passar pelas Olimpíadas, nós assistimos diversos esportes ali. A natação, por exemplo, o judô, né? O taekwondo, o tênis, né? Antes daquelas pessoas estarem ali, já haviam sido colocadas regras que aquelas pessoas não poderiam mudar, né? Por exemplo, vai um maior lutar contra uma pessoa menor, né? Aquela pessoa não pode falar assim, eu não vou lutar porque aquele ali é maior. Não existe isso. Já foi colocada uma regra, né, que eles estariam ali de acordo com o peso de cada um, independente da altura, se um é maior ou se se um é menor, se o outro é maior, né, e de acordo com a cor da faixa, né. Provavelmente todo mundo que está, estou falando de lutas, por exemplo, provavelmente todo mundo que chegou ali seja um faixa preta, né, no judô ou no taekwondo, enfim, estou dando só um exemplo. Não tem como chegar na hora do jogo e falar assim, por exemplo, o jogador de tênis, eu não tenho força suficiente para rebater na bolinha, né, de forma que ela chegue no outro lado. Então, quando eu for sacar, eu vou sacar 10 passos para dentro do meu espaço ali, da quadra. Isso não pode, né, não tem como alterar, né? Essas regras já foram criadas há muito tempo atrás, tá bom? Por federações, né? Quando falo em federações, são, vamos dizer, empresas, para vocês entenderem melhor, que escrevem essas regras, né, para as pessoas praticar o esporte, e essas regras já não podem ser mais mudadas. A não ser essas mesmas pessoas que criaram as regras, né, uma hora eles percebem que uma coisa ou outra precisam ser mudadas, né, então eles mesmos mudam e todos ficam sabendo, o mundo todo, tá? Então, basicamente é essa a diferença entre um esporte e um jogo. O esporte é uma coisa mais séria, né? Muitas pessoas vivem do esporte, né? Ganham a vida, são profissionais, trabalham praticando um esporte. O jogo não, o jogo é uma brincadeira, né? É mais para se divertir e também para aprender algo, tá bom? Então vamos para a atividade dessa semana, né? Vamos falar um pouco aí sobre a atividade. Essas atividades nós já fizemos na escola, com algumas turmas, né? E hoje vocês irão fazer na casa de vocês com a família, com os familiares, né? Primeira atividade, então, você já fez aquela brincadeira coelhinho sai da toca, onde cada um precisa ficar dentro de um círculo e quando se dá o comando, né, todo mundo sai do seu espaço e procura um novo espaço para ir. Quando fala coelhinho sai da toca, né, todo mundo sai e tem que procurar um novo espaço, né? Ou um bambolê, ou um círculo que está desenhado no chão, enfim. Vocês podem começar fazendo essa atividade, essa brincadeira, né? E depois vocês podem fazer ela utilizando bola, tá? Todo mundo com a bola. E no momento que falar coelhinho sai da toca, entre um espaço e outro, você pode fazendo, quicando a bola no chão, né? Levando ela com o pé, jogando ela para cima e pegando, tá bom? Pode experimentar esses movimentos, certo? Em uma segunda atividade, você vai criar alguns circuitos, né? Alguns obstáculos no espaço que você tiver na sua casa. Você pode utilizar algumas garrafas, alguns objetos. Você pode, por exemplo, fazer zigue-zague entre eles, levando a bola com o pé, ou fazer zigue-zague quicando a bola no chão e no final desse zigue-zague você arremessa a bola dentro de uma caixa ou dentro de um balde. O que mais você pode fazer? Fazer esse zigue-zague jogando a bola para cima e pegando. Pegar a bola, professor, não tenho bola, então eu vou fazer uma bola com meia ou com saco plástico,
né, e jogar em alguns objetos, tá bom? Nisso você vai estar utilizando alguns movimentos de outros esportes, né? Por exemplo, quando você arremessa a bola em algum objeto, você está utilizando o movimento do arremesso do handball, por exemplo. Ou quando você vai jogar a bola dentro de algo, uma caixa, um balde, é o movimento do basquete, assim como quicar a bola no chão, né? Ou conduzir a bola com o pé, é o movimento do futebol, tá bom? Nessas atividades, nessas brincadeiras, a gente já consegue perceber a diferença entre um jogo e um esporte, né? Você faz com os materiais que você tem, mudando o espaço, a forma de fazer. De repente eu não tenho, ainda não consigo fazer o movimento de quicar a bola no chão, que a gente chama de drible, com uma mão só. Então eu faço com as duas mãos, né? Faço com as duas mãos, seguro e bato no chão, tá bom? Se fosse um esporte, isso não poderia acontecer, tá bom? Nisso a gente já começa a perceber a diferença entre um jogo e o esporte. Tá bom, gente? Depois vocês respondam as questões sobre a atividade que vocês fizeram, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um abraço, fiquem com Deus.